responsáveis por fazer uma doença estar erradicada e se manter erradicada através dos cuidados e através da vacinação. Qual é a leitura que o senhor faz desse momento? Então, para a gente entender o caso, que as pessoas talvez não saibam o que está acontecendo. A poliomielite, na realidade, é a nossa famosa paralisia infantil, em que o Brasil, desde 1989, não tem nenhum caso de poliomielite chamado selvagem, ou seja, do bichinho na natureza vivo. Tá? E depois de 94, né, nós fomos considerados livres da poliomielite e nos mantemos assim até hoje. O que aconteceu? Apareceu um caso no Pará, né? A princípio estava se investigando, ainda está se investigando, numa possível poliomielite, mas se viu que isso foi causado provavelmente por uma questão da vacinação. Tá? Então, o que a gente alerta a população, que é super, super, super importante? Com o advento dessa porcaria da pandemia, todo mundo ficou em casa, escondidos, os postos de saúde estavam cheios, estavam priorizando com toda razão a vacinação da Covid e muita gente deixou de vacinar seus filhos. Então, para vocês terem ideia que há 15, 20 anos atrás, a cobertura vacinal para poliomielite era na casa dos 90%, 95%. Hoje nós não chegamos nem a 50% de proteção. Que barbaridade. É muita coisa, isso é grave. A isso queda é muito brusca. Isso é importante entender que não foi só com a pandemia, isso vem caindo por uma série de fatores políticos, etc., que não cabe talvez a gente gastar esse tempo aqui, mas infelizmente, né, as pessoas responsáveis por vacinar os nossos filhos são os pais. E que às vezes não tem toda essa informação, como por exemplo, que vocês até ficaram surpresos, que só metade da população abaixo de 5 anos cumpriu, né, o reforço da paralisia infantil. Então, como é que se dá essa vacinação na prática? Todo bebê de 2, 4 e 6 meses recebe essa vacinação naquele Programa Nacional de Imunizações, na famosa carteirinha. Ele vai no posto, faz a vacina e ela é feita de maneira injetável, é polio injetável. Depois de 1 ano de idade, começam-se os reforços, tá? Que antigamente eram campanhas feitas todo ano, eram feitas 2 vezes por ano, né? Agosto e outubro, agosto e setembro, né? E que porque era para tentar manter a poliomielite longe do Brasil, como tenta se manter até hoje e se consegue, porque a bem da verdade esse caso não é um caso de paralisia infantil verdadeiro, por assim dizer, popularmente dizendo. Mas o que está acontecendo e está nos preocupando muito é que metade da população está desprotegida da poliomielite e do sarampo, da meningite, da varicela, que é a catapora, ou seja, uma montoeira de coisas. Nós estamos com surto de meningite agora em São Paulo e Rio, né? Só que essa vacina está no posto e as pessoas não estão fazendo. Tivemos um surto de sarampo há uns 3, 4 anos atrás. E essa vacina está no posto. E as pessoas não estão fazendo. As pessoas estão com medo. Teve toda essa coisa da Covid aí, de vacina, faz, não faz, de que tipo que é, de onde que veio. Então, a vacina, que era uma coisa que as pessoas faziam de coração aberto e com toda a confiança, virou uma questão política agora, né? Então, qual é o nosso pedido de coração? Que a Sociedade de Pediatria, na realidade, a Sociedade Brasileira de Pediatria está imbuída desse processo. Que vocês peguem seus filhos, põem embaixo do braço, peguem a carteirinha e vão no posto colocar essas crianças em dia. Porque o risco de uma doença como poliomielite, que é uma doença grave, é uma doença horrível, foi erradicada tem 3 países no mundo que ela circula livremente, o resto, quase o mundo inteiro liquidou. Imagina começar a voltar isso aí, todo aquele bafafá de novo, de problema de criança com a perna curtinha, de problema de não conseguir caminhar, é uma tragédia. Então, cabe aos pais e cabe a nós, meios de comunicação, sociedades de especialidade, né, mostrar a importância da vacinação, que ela é gratuita, de excelente qualidade e disponível nos postos de saúde. Sem dúvida. Não, doutor José Paulo, primeira coisa que me chama a atenção do senhor falando, e até quero ver se a Kelly concorda comigo, que ela acompanha o tempo todo isso, que me parece que é um tema pouco abordado na campanha eleitoral, né, Kelly? Nós estamos vivendo um problema sério de... Na realidade, assim, já que tu botou fogo, que é linha na fogueira, vamos lá, né? O que está acontecendo no último ano nesse país é que nós esquecemos nossas questões básicas, saúde, educação, segurança, e virou uma briga política dos dois lados, e que pouco se importa das coisas boas para se fazer. Cada um só põe o defeito do outro. Esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo, e a população ficou refém disso. Então, por
Por que essa campanha de vacinação não funcionou agora que teve e acabou pouco? Eles estenderam agora, ainda está estendida. Porque não se fala mais nisso. É tanto tempo falando dessa muvuca política que se esqueceu de falar daquela coisa que a pessoa precisa para o seu vizinho, para ir na padaria, para saber se vai atravessar a rua na faixa de segurança. Não, parece que o mundo parou para discutir política. Doutor José Paulo, não, e como o senhor disse, a paralisia infantil poliomielite é uma doença muito agressiva, né? E fácil de prevenir, gente. E fácil de prevenir. O que eu ia perguntar é o seguinte, quem está nos ouvindo, doutor José Paulo, o senhor disse aí, claro, leve o seu filho para ser vacinado. Mas explica pra gente, assim, uma pessoa que está nos ouvindo agora não teve o seu filho vacinado contra a poliomielite. O que ela deve fazer? E deve-se dar prioridade para crianças de até que idade? Essa que é a minha dúvida, porque a gente chama de paralisia infantil não é por acaso, né? Acho que os adultos se infectam também, mas é diferente, me parece, os sintomas que são provocados numa criança. Então, só para o senhor explicar, como é que a gente faz? Até que idade? Quem está nos ouvindo agora tem que fazer o quê se não teve seu filho vacinado? Essa campanha é feita para todas as crianças abaixo de 5 anos de idade, que é onde a paralisia infantil, como dissesse bem, ela se manifesta de maneira mais agressiva. Porque na imensa maioria dos casos, a paralisia infantil, que é a infecção por poliomielite, acaba como se fosse um quadro viral. Não podemos usar a palavra gripezinha aqui, senão vão ser linchados, mas funciona como se fosse um quadro viral. Mas em algumas crianças que são mais imaturas, imunocomprometidas ou estão ainda novinhas, elas podem ter causas mais graves. Então, toda criança abaixo de 5 anos de idade tem que ter tido as 3 vacinações injetáveis, isso é importante, com 2, com 4, com 6 meses, e após 1 ano de idade, reforços anuais até 5 anos de idade. Doutor, esse caso que a gente citou, que o senhor mencionou no começo, né, o caso do Pará, a grosso modo, significa que a polio voltou no Brasil? Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente mais. A grosso modo não voltou. O que aconteceu com essa criança é uma criança de 3 anos de idade que não estava com as vacinações completas, infelizmente. Tá? E ela fez uma vacina poliomielite oral, sem ter feito as vacinações de poliomielite injetável, né? Que, do ponto de vista técnico, né, não é mais feito isso há vários anos aqui no país. Né? Porque existe um risco raro, bem raro, de tu ter paralisia pós-vacinal. Risco esse absolutamente zerado se tu fizeres as primeiras 3 vacinas de poliomielite injetável. Por isso é importantíssimo que as crianças mantenham suas carteiras em dia, porque se essa criança tivesse feito as 3 vacinas injetáveis, né, que são as de 2, 4, 6 meses, isso seria absolutamente impossível que acontecesse. Portanto, prestar atenção no calendário mesmo, né? Em como funciona, em fazer primeiro essa dose injetável, como o senhor disse, depois seguir um calendário, que é algo que faz, até então, né? Pelo menos da nossa infância, minha do PG, era algo rotineiro, né? Que os pais e as mães se acostumaram a fazer como algo... Aí tinha o Zé Gotinha, a Xuxa entrava na campanha, os Trapalhões entravam, hoje em dia não vê mais nada disso, né? Nem a Xuxa, nem os Trapalhões, a gente também não vê mais eles. E tem um ponto interessante, né, doutor, que a maioria da população, me parece, não tem a menor ideia de que os filhos correm o risco de ter paralisia infantil, porque os pais dessa geração, como a Kelly observava agora, eles nunca viram pólio, perna mecânica, esses membros atrofiados, né? Respirador para manter o paciente vivo. Então, tem uma falha muito clara na conscientização da população sobre a importância de manter essas coberturas vacinais altas, né? Como o senhor disse, nos anos 90, o Zé Gotinha estava todo dia na Xuxa, Kelly. Então, me parece que o poder público precisa encontrar uma maneira de se comunicar com a sociedade civil mais competente, de novo, atingir esse público-alvo, porque essa geração não sabe o que é poliomielite. É por aí, doutor? O senhor concorda? Tu dissesse uma coisa super importante, para tirar a culpa dos pais, né? Porque a função de informação é do Estado. Perfeito. Os pais não têm obrigação de, como pais, saberem de tudo, de ter todas as informações técnicas e médicas. Então, cabe ao Estado, dentro das suas maneiras de alcançar o paciente na consulta de revisão, em campanhas institucionais, mostrar que é importantíssimo manter a vacinação em dia. Tu está falando de paralisia infantil, né, que mata raramente, mas nós temos sarampo e meningite, febre amarela, um monte de crianças e adultos morrendo com vacinas que estão nos postos, às vezes vencendo, porque as pessoas não estão fazendo. Doenças erradicadas, então, que foram erradicadas. Totalmente preveníveis com a vacinação. Então talvez seja o caso agora de a gente pensar, por que as pessoas ficaram com tanto medo de vacina?
como começou essa questão política de os antivacinas, etc., que tem uma história longa aí também fora do país, não é uma coisa... Isso aqui não está acontecendo só no Brasil. Isso está acontecendo no mundo inteiro, Estados pessoal. Unidos. Surtos de sarampo, Estados Unidos teve 2 casos suspeitos de paralisia infantil, porque lá tem algumas religiões que não se vacinam em hipótese alguma, então já teve alguns casos importados. Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, porque senão, infelizmente, a gente vai começar a ter assim, doenças de antigamente que não tem nenhuma necessidade de mais estar entre a gente. Doutor, quero agradecer muito a sua presença. Então, só reforçando, segundo o calendário do Programa Nacional de Imunizações, todas as crianças devem receber 3 doses dessa vacina contra a pólio, que é injetável aos 2, 4 e 6 meses de idade, e 2 doses de reforço da vacina oral, a gotinha que a gente estava falando, aos 15 meses e aos 4 ou 5 anos. Mais alguma coisa que o senhor acha importante? Ou campanhas extras como essa de que está acontecendo agora. Perfeito, perfeito. Doutor, quero agradecer muito a sua paciência em voltar a explicar esse tema, né? A gente fica andando em círculo, mas é preciso. Médico, pediatra e associado da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, doutor José Paulo Ferreira. Obrigada, bom trabalho e uma boa tarde de sexta-feira para o senhor. Um abração para vocês, um prazer estar aí com vocês de novo. Muito obrigado. Obrigada.